E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, espero que eu possa ajudar vocês através desse vídeo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é tão somente compartilhar conhecimentos e técnicas, isso mesmo. O que eu tenho visto? Eu ando em algumas igrejas, né? Acompanho alguns jovens, inclusive, e tenho percebido que no andar nessas igrejas, vejo Ministério de Mídia, Ministério de Comunicação, ou então departamentos de comunicação, como queiram chamar, com algumas deficiências, isso mesmo, deficiências. Ou seja, porque só tem uma única pessoa, tá? E aquela pessoa não pode nem adoecer, porque senão não tem mídia na igreja. Ou então, por quê? Porque tem os equipamentos, mas não sabem mexer. Ou então pode até ter pessoas, né, na igreja que queiram servir, mas no entanto, o que acontece? Essas pessoas têm receio de mexer nesses equipamentos, porque acham difícil, né? Em algumas situações, e vou falar, né, na sequência desses vídeos, porque esse vídeo aqui é só um introdutório, mas eu vou falar em sequências, né, dando aula, inclusive de PowerPoint. Eu vou mostrar aqui data show para vocês saberem como operar, como manusear isso, tá? Mas hoje a gente vai começar falando do ponto de partida. Isso mesmo, o ponto de partida é montar, estruturar essa equipe, esse ministério, né? A gente sabe que o Ministério de Comunicação, ele é amplo, tá? Ele não se limita apenas ao data show. E aí vai inclusive da meta, da visão da igreja. Há igrejas que têm realmente um departamento, né, de comunicação, e a gente sabe que a comunicação ela é ampla, ela vai além do data show. Primeira coisa que a gente tem que entender. E nós também temos apenas a galerinha que mexe, né, no data show, que fica ali uma equipe que divide, faz uma estrutura aqui, uma escala acolá, mas é apenas para mexer no data show, né? Às vezes, essa galera que está ali só mexendo no data show, ele nem sabe como fazer o slide, porque ele só foi escalado para passar o data show. Então, quando a gente entende que é um ministério, quando é uma estrutura de um ministério, o que acontece? A gente precisa entender de todos os conteúdos que serão abordados no ministério, ou seja, desde quando passar o slide naquela setinha, ao construir, ao montar o equipamento, né? Então, a minha intenção aqui com esses vídeos é te mostrar isso. E aí a gente vai para a tela, eu vou diminuir a minha câmera aqui, aí eu vou te mostrar 5 dicas para você, é o meu ponto de partida para ter um diálogo com você sobre esse assunto. Eu vou te dar 5 dicas de como montar, tá? Uma estrutura, fazer uma estrutura para um departamento de comunicação, não é só o data show, ok? Então vou diminuir aqui a tela e a gente vai aqui para tela principal através dos slides. Eu vou te mostrar alguns dados e algumas coisas, tá bom? Vamos lá, né? Estruturando o Ministério de Comunicação. Como eu falei para vocês, né, mais à frente, nós vamos montar uma estrutura de comunicação, não é só para passar slide, tá? E aí, meus queridos, a gente vai vir aqui no seguinte ponto, tá? O ponto de que informar não é comunicar, tá? Entendam, informar não é comunicar. Nós sabemos que nós somos peritos, tá? O cristão, o crente, ele é perito em propagar a palavra da fé. Então, se comunicar com o público online ou offline, para a gente não tem dificuldade. A gente entende que tem uns tímidos, né, e tudo mais, mas aí é uma questão muito de perfil. Mas mesmo as pessoas mais tímidas, elas conseguem se comunicar. E é isso que nós devemos entender, certo? E aí, através deste material, inclusive vou deixar ele disponível para download, tá? A gente vai ver que a ciência que estuda comunicação é a ciência que estuda os meios como o completo de mídia, né? Tem uma mosca aqui, um mosquito, sei lá, me atrapalhando.
Mas vamos lá. Esses meios, né, de mídia são o quê? É o data show, as redes sociais, né? Então, esses meios, eles vão nos ajudar, né, nessa comunicação. Mas, Rossi, por que você está falando que informar não é comunicar? Não é. Quando nós nos propusamos, quando nós estamos dispostos, né, a estar na equipe de comunicação da igreja, e principalmente, né, usam mais as redes sociais, o Instagram, digamos assim. As pessoas começam a panfletar no Instagram. Ela não está comunicando, ela está informando. Entendeu? Então, informar não é comunicar. Quando é que existe essa comunicação? É através desse vídeo que eu vou te mostrar, tá bom? Então, continua assistindo. Então, vamos lá. A igreja, ela precisa fazer uso da comunicação social. E quando eu falo comunicação social, não é só Instagram, não é só o YouTube, não é só os vídeos, né, que você coloca lá no YouTube da sua igreja, tá? A gente está vivendo um novo tempo, isso é fato, tá? Então, a igreja, ela precisa estar preparada, desenvolvida, principalmente com comunicação estratégica. Como assim, Ross? Hoje a tecnologia, né? A igreja pode investir em aplicativo, a igreja pode investir no Google Ads, né? Que é propagandas pagas. Pode sim, não é pecado. E de uma forma mais estruturada, estratégica, digamos assim, a gente pode utilizar esses meios para que a nossa igreja seja vista no Google. Não, olha, gente, não tem coisa mais chata, mais chata. Vamos supor, trazer aqui para a nossa realidade. Eu chego no Rio de Janeiro, e olhe que Rio de Janeiro é uma cidade grande, né? Eu chego no Rio de Janeiro, vou procurar a igreja A. Aí eu vou aonde? Imagine aí, onde é que eu vou? Na internet. Eu vou lá no Google. Igreja, localização da igreja A. Vou no Google Maps, igreja A. Vou no Instagram, igreja A. E aí a gente vê ali que não tem nada que eu possa encontrar aquela igreja A. Essa igreja, ela está vivendo um novo tempo? O hoje, a tecnologia de hoje, ela está se desenvolvendo? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, como está aí no slide, a igreja precisa e deve fazer uso da comunicação social, pois estamos vivendo um novo tempo. A igreja precisa se despertar para o desenvolvimento da comunicação estratégica, tá bom? E como é que a gente faz essa comunicação? Vou já mostrar para vocês. Mas antes de tudo, eu preciso te dizer o que é a comunicação. A comunicação não é como eu já ouvi, posso testemunhar isso. Eu já ouvi dizer que o marketing, que a comunicação, que esse negócio de rede social, tecnologia é coisa do diabo. Não é, tá, meus irmãos? Não é coisa do diabo. Isso são, pelo contrário, você está dando ouvido para algo que o diabo quer. Tá? Então, comunicação, marketing, rede social, tecnologia, seja o que for, são estratégias para que a gente alcance pessoas. Agora você precisa fazer o uso devido dessa comunicação, tá? Então vamos lá. Comunicação, só voltando a esse meu raciocínio. Os jovens hoje eles estão aqui na internet, fazendo uso da tecnologia. Se nós, igreja, não aparecermos para os nossos jovens na internet, eles vão procurar isso aonde? Na internet de forma errada. Né? Então, nós precisamos estar lá, ok? Então, vamos lá. O que é comunicação? Comunicação é a ciência que estuda os meios de comunicação de massa ou mídias. E aí, simplificando essa frase, é partilhar algo ou tornar algo comum. Olha só, tornar algo comum. Então, vamos, como eu falei antes desse conceito, nós precisamos estar na internet para que os nossos jovens não vão para a esquerda e nem para a direita. Elas permaneçam ali. Para que elas permaneçam ali, nós precisamos aparecer na internet.
certo? Vamos lá. O que seria a comunicação? Olha só que essa teoria a gente vê aí nas escolas, né? Inclusive, quando eu era criança, eu não gostava muito, porque eu não entendia nada disso. Mas depois a gente foi entendendo. E hoje, né, eu consigo assimilar, compreender tudo isso. Então, vamos lá. Na teoria da comunicação, tá? Isso é uma disciplina da escola. A gente sabe que existe um transmissor aí, né, de mensagem. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem, ou seja, o canal, e nós temos o receptor. O emissor é você, a sua fala. O receptor é vocês que estão recebendo a mensagem, tá? Então, é necessário, né, que entre o emissor e o receptor tenha a mensagem e o canal. Qual é o canal que nós vamos utilizar, certo? A mensagem que eu estou passando para vocês é estruturando um ministério de comunicação. Qual é o canal que eu estou utilizando? A mídia. Que mídia? A mídia é o que eu estou utilizando aqui é vídeo, YouTube, certo? Agora é necessário que a gente passe essa mensagem de forma coerente, correta. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, existe um ruído aí, tá? E aí esse ruído, que eu chamo de intruso, precisa ser corrigido. Eu não lembro aqui na entrelinha que a mensagem que eu ouvi um dia. Quando há uma discussão, quando há uma briga, é porque existe um ruído no meio, tá? Não existe de, não, se tu não entendeu, o problema é teu. Não existe isso. A teoria da comunicação não concorda com isso. Então, se você não entendeu, é porque eu, como emissor, não transmiti a mensagem que deveria ser correta. Como é que o receptor vai entender? Não tem a história do telefone sem fio? Aquele telefone sem fio é porque o emissor, ele não transmitiu uma mensagem que o receptor conseguiu captar. E se o receptor ele não captou essa mensagem, ele deve passar um feedback. Certo? Então, o que acontece? O emissor precisa transmitir uma mensagem coerente para que o receptor entenda a mensagem, tá? E se você que é receptor, abra um parênteses, se você que é receptor que está me ouvindo não estiver entendendo, me dê um feedback, porque eu gravo outro vídeo te transmitindo aquilo que eu entendi, certo? Então, a gente precisa entender isso. Uma boa mensagem, uma boa comunicação, ela só vai ser perfeita se o receptor entender o que o emissor estiver transmitindo, tá bom? Não pode haver esse ruído, tá? Então, comunicação é algo a ser partilhado e tornar comum. Vamos aqui. E para que haja essa boa comunicação, olha só essa pesquisa, né, da intranet que eu achei aí. A gente entende que a comunicação ela é verbal e não verbal e tem o tom de voz também. Mas assim, trazendo para o nosso contexto, o que seria, né, uma boa comunicação? O que eu preciso para uma boa comunicação? Vou ler aqui para vocês, isso vai estar no material que eu entreguei para vocês. É uma pesquisa que eu fiz e é da UCLA, né, da Universidade da Califórnia. Ela revelou que o processo da comunicação não acontece apenas pelas palavras. Na verdade, a comunicação oral representa apenas 7%, que é a verbal, da composição comunicativa nos seres humanos. 55%, tá, da mensagem é transmitida por sinais não verbais, como gestos, imagem pessoal, expressões faciais, etc. Os 38% ficam a critério do seu tom de voz, que pode mudar muito o contexto da mensagem a ser transmitida. Vocês lembram
quando eu trouxe aqui para vocês essa questão da teoria da comunicação e que eu falei que se você não entendeu, o problema é seu, não existe isso, tá? Porque existe o tom de voz. Então, se eu falar, né, de uma forma grosseira, a mensagem muda completamente. E aí a gente chama o ruído, tá? Então, é por isso que existe muitas confusões entre o relacionamento, né, entre uma briga, quando tem uma briga, enfim, por quê? Porque existe o tom de voz. Então, se você fala, né, de uma forma grosseira, ou então é algo muito sério e você fala sorrindo, isso muda completamente a comunicação, certo? E quando isso acontece, muda completamente o contexto. E aí é o que nós chamamos de ruído. E o feedback vem como? Eu tenho muito essa personalidade. Do que eu não gostei numa fala de alguém, eu procuro, tá? Entender o que aquela pessoa disse. Se eu não entendi, antes de brigar, eu vou lá e pergunto, certo? Então, nós deveremos fazer isso, tá bom? Lembrem sempre que comunicação é tornar algo comum a dois, né? Então, vamos lá. Para uma boa comunicação, a gente precisa o quê? A gente precisa ter visão, pesquisa, planejamento, objetivo, estratégias e propaganda, trazendo mais para a prática. Visão, pesquisa, planejamento, objetivo, estratégias e propaganda. Isso eu vou esmiuçar detalhadamente em um curso, tá? Gratuito para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos ao que nos interessa. Sabendo um pouquinho da teoria, vamos aqui para a prática, né? Estruturando o nosso Ministério de Comunicação. O que eu preciso, Rossi? Então, você precisa de quê? A primeira coisa que eu te diria é observe. A gente, vou aqui voltar no slide. O que eu quero dizer para vocês agora? Eu hoje estou em uma igreja que eu estou nessa fase de estruturar a equipe. Até comecei sozinho, mas eu vou dizer para vocês, não é fácil a gente montar uma estrutura de ministério de comunicação. Na verdade, ter um ministério de comunicação com uma única pessoa é um fardo muito grande, né? É muito pesado. Por quê? Porque a gente tem tudo aquilo que a gente pode fazer, mas a gente não consegue, porque a gente tem outras atividades, né? Então, só para que fique bem claro para vocês, eu estou estruturando da minha igreja. Então, se você for curiar o Instagram da minha igreja hoje, dá ali uma pesquisada, ele tá parado, né? Por quê? Porque sou eu. E aí, para a gente gerar conteúdo, eu não gosto de apenas panfletar no Instagram das igrejas que eu participei. Eu gosto de colocar conteúdos interessantes. Vou até mostrar para vocês no finalzinho da aula desse vídeo. E aí, eu tô nesse processo, tá bom? Se você for ter a curiosidade de pesquisar o Instagram da minha igreja. Aqui não é só blá blá blá, né? Eu faço, né, a prática. Inclusive nas igrejas, duas igrejas que eu passei, a gente deixou, né, isso bem claro nas igrejas. E graças a Deus, não sei como tá hoje atualmente, mas o tempo que a gente estava lá tinha uma estrutura bem bacana. Vamos aqui, voltando. A primeira coisa que eu faço é observar. E eu tô nessa fase em minha igreja. Essa observação ela é importante, por quê? Perceba, existe uma turma, e isso geralmente está nos jovens, pode estar nas senhoras, que gosta de passar, que ama mesmo, o dia todo, tá, no celular. Como? Ali, eu tiro pela minha própria mãe, passo o dia no celular, né? Ela tem os afazeres dela, mas quando ela se deita ali na rede dela, ou então tá ali deitadinha, quieta, ela passa o dia no celular. Então, essa pessoa, ou então a senhora, né, que vive mandando gifs, fotos, compartilhando aquelas coisinhas, né, gifs no celular, pode ter uma certeza que ela vai gostar de fazer esse trabalho.
Os jovens, eles gostam de estar no Instagram, né? No TikTok. Vou fazer um vídeo, inclusive, gravando quais são o que é interessante dessas ferramentas, né, de rede social para a igreja. Elas são, talvez, essas pessoas interessantes para o Ministério de Comunicação, certo? E aí você precisa, de fato, tá, observar na igreja essas pessoas, tá? E nesse processo, você, de analisar o que está ao seu redor, coloque em oração, para que Deus levante essas pessoas, que Deus já vá trabalhando no coração dessas pessoas, tá? Então, primeiro, observe. A segunda coisa é divida funções. Você observou. Então eu vou chamar fulano, cicrano, beltrano. Então agora você vai dividir funções. Agora detalhe, essa divisão não é uma divisão que está na sua cabeça. Fulano, eu acho que fulano gosta de fotografia. Eu acho que fulano gosta de escrever. Não. Essa divisão de funções, ela tem que partir da turma que se manifestou a participar do ministério. Eu gosto de escrever, posso ficar aqui? Beleza. E às vezes não é nem a pessoa que você achava que gostava de escrever, né? Então estude essas possibilidades, essas pessoas, você observou, estude, né, o que ela gosta de fazer, o que traz para ela de conforto, e aí sim você vai inserir ela dentro daquela área, tá bom? Então, primeira coisa é observe, segunda coisa, divida as funções, e a terceira, que eu acho primordial, ensine o que você sabe. Eu tô gravando hoje, né? Hoje é o quê? Uma sexta-feira, dia 17 de junho, no domingo, no dia 19, eu vou estar justamente, muito possível, com umas pessoas treinando lá da igreja. Como mexer no data show, como fazer o slide, né? E aí é a parte mais gostosa, né, da estruturação de uma equipe que eu gosto, é justamente ensinar, né, o que eu sei. Fazer isso que eu estou fazendo agora para vocês, né? Então, assim, compartilhe o conhecimento. Se você está entrando num Ministério de Comunicação, você precisa desenvolver essa questão do compartilhar. E você precisa ser humilde para aceitar, né, também a aprender. Porque às vezes você não entende de fotografia, mas a pessoa que entrou no departamento, ele gosta de fotografia, ele sabe mais do que você. Então já chama aquela pessoa para compartilhar o que é a fotografia, como fazer uma foto bacana, entendeu? Então, o conhecimento, ele é necessário, tá bom? Então, seja humilde também para ouvir e convidar as pessoas da sua própria equipe para dar treinamento, que é o que vem o quarto ponto, aprendam juntos. Comunicação exige que você seja antenado e atualizado. Então, a partir do momento que você ensina o que você sabe, né, que o seu companheiro de ministério ensina o que ele sabe, vocês vão aprendendo juntos. Mas também que eu trago uma ideia bacana. Se a sua equipe está começando do zero, você deve chamar pessoas também de fora, por que não? Pessoas que são modelos, igrejas que são modelos, como é que eles fazem? Por que eles estão fazendo? Chame pessoas da área da comunicação para dar. Você vai encontrar pessoas da área da comunicação que entendem da comunicação para passar isso para vocês, para ensinar sobre Google, para ensinar sobre fotografia, para ensinar sobre diversas coisas, e aí você precisa estar antenado, ok? Quinto passo e último, tracem objetivos. O que é isso? Primeira coisa, você precisa o ministério precisa estar alinhado com os objetivos da igreja, as metas da igreja, tá? Saber missão, visão e valores da igreja. E quando o departamento estudar isso, vocês vão traçar objetivos para a área da comunicação.
O que que eu quero com o Google Ads? Qual é o meu objetivo de colocar uma propaganda patrocinada, né? Então, tracem os objetivos alinhados com os da igreja. Conversem com o pastor, insiram o pastor nos grupos, no Ministério de Comunicação, mesmo que ele não fale nada lá no grupo do WhatsApp, mas que ele entenda o que vocês estão fazendo para que ele também corrija vocês. E o Ministério de Comunicação precisa estar alinhado com a visão, com a diretoria da igreja, tá bom? Lembrem, é tornar algo comum. E aí, espero que vocês tenham entendido, tá? Esses 5 passos. Quais são os passos? 5 dicas, né? Primeiro, observe. Segundo, divida funções. Terceiro, ensine o que sabe. Quarto, aprendam juntos. E quinto, tracem objetivos. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Porque qual é o meu intuito, né? Eu queria que você tornasse isso que eu acabei de passar para vocês comum. Divulguem, né? E eu queria que vocês se preparassem. Por quê? Porque no dia 16 de julho, um sábado, das 16 horas às 19 horas, tá? Eu vou estar compartilhando de forma gratuita, dando um curso para vocês, tá? Sobre comunicação integrada na igreja. Comunicação integrada na igreja. Rossi, o que é isso? Nós vamos falar tanto da comunicação offline como da comunicação online. Ou seja, eu vou passar para vocês dicas interessantes, vamos supor, como criar um panfleto, né, com as ordens de culto, com os dias, avisos, como também vou ensinar para vocês a como fazer um slide, dar dicas de como fazer slides, tá bom? Então, assim, se você gostou, de fato, compartilha essa ideia, tá? Com os irmãos, com amigos que têm ministérios de comunicação, aos pastores que estão ouvindo, pastores especiais que eu mandei esse vídeo, compartilhem. Para mim será uma honra receber, vamos supor, uma pessoa no dia desse treinamento, a pastor me indicou. Então, de já agradeço, tá? A sua participação, por você ter parado para ouvir isso. Clica aí no curtir, comentem, porque isso me ajuda no canal. Eu quero usar essa ferramenta como forma para abençoar aos meus amados irmãos missionários a fazerem coisas melhores. Inclusive, vou colocar aqui, a partir de hoje, vídeos muito interessantes para vocês. Então, não esqueçam, no dia 16 de julho de 2022, nós vamos ter um encontro para falar sobre comunicação integrada na igreja, comunicação on e offline, tá? Com a duração de 3 horas. Começaria às 16 horas e encerraremos às 19 horas, tá? E aí, eu gostaria que você, tá vendo aí, tá? Nós vamos ter um grupo, eu vou entender que vocês vão estar querendo participar a partir do momento que vocês entrarem nesse grupo, né? Eu vou fazer um teste aqui ao vivo, na gravação, na verdade, para mostrar para vocês, está aqui o celular, que o QR Code, e se falhar eu vou já dizer. O QR Code, né, tá funcionando bacana ou não. Ó, tô aqui, entrar no grupo, tá aqui, ó, QR Code, né? Ó, vou entrar no WhatsApp. Comunicação integrada, né? Aí você clica em... Tá aí, você entra, tá bom? No grupo. Então, tá funcionando. Então, eu peço que você, se você quer participar desse treinamento, desse curso, é gratuito. Não vou cobrar nada para vocês, né? Mas que vocês possam estar clicando aí, né? Imagine, eu deixar aqui 3 horas, né? Para estar servindo a você, a sua igreja e ao Senhor, o mais importante de tudo, tá bom? Então, eu espero que você goste, compartilha, comenta e estamos aqui para ajudar e abençoar a sua vida, tá bom? E até mais, torne a comunicação comum, tá?
a outras pessoas, tá bom? E lembrem-se lá do slide primordial, informar não é comunicar. Então eu quero me comunicar com vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.